Se botas podem descolar o seu solado, então por que a Botas Ventos simplesmente não faz uma costura no solado e acaba com esse problema? Hã? Olá, tudo justo? Bem-vindo, é muito bom ter você aqui com a gente no canal da Botas Vento. E hoje é domingo 26 de julho de 2020, dia dos avós. Então, para você que, como eu, é vovô, ou para você que é vovó, um feliz dia dos avós. Uma pergunta que me fazem ao longo desses quase mais de 25 anos que eu trabalho com calçado técnico é o seguinte: Fábio, se um assolado pode descolar, por que simplesmente vocês não fazem nas botas de vocês aquela costura lateral, essa costura se chama black, aquela costura que costura o solado na bota, assim ó, uma costura dessa aqui, na bota de vocês? Não era muito mais fácil fazer isso? Pessoal, essa é uma dúvida muito comum e é uma ideia aqui na equipe, que as pessoas realmente vão ter, né? Se eu falei que o solado pode eventualmente descolar, quem viu aquele vídeo que eu falo sobre hidrólise, né? Inclusive nesse vídeo várias pessoas comentaram isso. A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é: puxa vida, se pode descolar, por que não se costura o solado? Inclusive teve gente que falou assim: não, vocês, a indústria de calçado faz isso de propósito para a gente ter que comprar uma outra bota logo, porque a bota não pode durar. Infelizmente, essa obsolescência programada, tem algumas fábricas que realmente pensam dessa forma, tá? Algumas fábricas, algumas marcas muito famosas pensam dessa forma. Não é o nosso caso da Botas Vento, porque a gente sabe que construir qualquer coisa tem um custo ambiental. Então, na nossa opinião, quanto mais você conseguir usar um calçado durante mais tempo, menos impacto ambiental nós vamos estar gerando, né? E a gente quer deixar alguma coisa para os nossos netos, né? Quem viu aquele vídeo que eu falo assim, não compre nossas botas, talvez entenda exatamente o que quis dizer. Inclusive eu cito: que mundo eu quero deixar para os meus netos e que mundo meus netos deixarão aos netos deles, tá? Então assim, mas a maior parte das pessoas não sabem que a gente não faz, entendem que a gente não faz isso porque a gente quer que o solado descole. A gente não quer que o solado descole, obviamente. Mas querem entender por que a gente não costura. E a resposta é simples, tá? A princípio é simples. A gente não costura nossas botas porque botas impermeáveis, se forem costuradas, se você pegar uma bota impermeável dessa aqui ou dessa aqui, tá? E fizer essas costuras, essa black lateral, como tá aqui, a água vai pular para dentro do calçado porque você vai furar a membrana. Deixa eu explicar para vocês. O que deixa a bota impermeável, como eu já mostrei em outros vídeos, não é a parte de fora do calçado, não é a parte do inox, porque a água vai entrar, a água entra pela costura, a água entra pela ilhosa, tá certo? No caso uma Finisterre que tem um monte de costura, a água vai entrar por essa costura aqui, vai entrar pela ilhosa, a água acha um lugar para entrar, a água é danada, ela acha um lugar para entrar. O que não deixa que a água entre é essa membrana aqui, tá vendo aqui? Aqui tem tipo um plástico, tá vendo aqui? Na verdade é um plástico, tá? E é esse material que não deixa que a água entre, que permite que o suor saia. Esse aqui é uma membrana de comportamento osmótico, uma membrana, no nosso caso, Climatex, que pega o suor no interior do calçado, joga para fora, tá certo? Mas não deixa que a água entre, tá joia? Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Essa aqui é uma Finisterre, essa aqui é uma Finisterre desmontada, só que de cor diferente, tá? Antes de montar, tá? Tá vendo aqui ó, que tem tipo uma meia que eu tô com a mão aqui dentro? Essa meia, teu pé quando você calça uma bota, fica exatamente dentro dessa meia impermeável. Então, se eu costurar, se eu fizer aquela costura aqui no solado, vai pegar mais ou menos aqui assim, tá certo? E vai furar a membrana e a água vai entrar pela costura lateral, tá certo? Por essa black que chama, tá? Então, assim, por que botas impermeáveis não são blaqueadas? Primeiro, porque entraria água. E o segundo motivo é porque não precisa, tá certo? Mas antes de explicar por que não precisa, eu vou contar para vocês um pouquinho da história disso tudo, tá bom? Para a gente entender um pouquinho e para mim situar vocês. Vamos lá. A black, essa costura lateral, tá? Colagem sempre foi um grande problema. Como fixar o solado de uma bota no calçado sempre foi um problema da indústria do calçado. Eu digo sempre, sempre, tá certo? Sempre esse foi o maior problema da indústria do calçado. Tá joia? Antigamente,
o solado tinha que ser costurado à mão. Então você pegava aquele solado que normalmente era um solado de couro e passava horas costurando um solado, tá certo? Tem uma técnica que talvez seja mais famosa que chama costura irlandesa, tá certo? Que é uma costura basicamente à mão. Você pega o solado, monta o calçado, coloca um solado aqui e depois costura à mão. Ainda vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Eu não preciso dizer para vocês que esse é um processo demoradíssimo que hoje seria inviável. Existe ainda quem faz, tá? Eu conheço alguns fabricantes de calçado, fabricantes não, alguns artesões de calçado que fazem calçados costurados à mão. São verdadeiras obras de arte, são lindos, né? Fica lindo. Só que se demora, sei lá, dias para fazer um par de calçado. É inviável economicamente para a indústria, obviamente. Tá certo? Então, assim, até mais ou menos 1850, até os primeiros cinco décadas de 1800, dos anos 1850, as costuras eram feitas à mão, tá? Quando, lá em 1950 mais ou menos, teve um cara chamado Liam Blake, que fez uma máquina que fazia essa costura do solado, que não era bem assim, tá? Que na época era solado, não tinha separado na lateral, mas que fazia a costura do solado de borracha, de couro, no cabedal. Ele inventou uma máquina para fazer isso, tá? Então ele inventou uma máquina chamada, né, o que a gente chamou de break, né, ou black, aqui no Brasil virou braco. Mas então ele inventou e mais ou menos lá por 1850, tá certo? Muitos consideram essa a primeira máquina para a produção industrial de calçado, tá certo? Então a Black provavelmente foi a divisora de águas entre a indústria absolutamente artesanal e a indústria como a gente veio a conhecer hoje. Claro que eu estou falando isso de 105, mais de 160 anos para trás, tá certo? 170 anos para trás, né? Pouco depois, um cara chamado Charles Goodyear Jr., lá em 1870, 1873, agora não lembro o nome, tá? Ele inventou uma máquina que fazia uma costura de uma vira no solado, e você costurava uma vira no calçado e depois essa vira no solado. Tá? E essa máquina criou um processo chamado Goodyear Welted. Tá? Esse Charles Goodyear Jr. é filho do Charles Goodyear, que foi o cara que inventou o processo de vulcanização da borracha, que eu tenho que contar num vídeo que eu estou devendo para vocês aqui no canal, né? Que eu prometi que ia contar a história da borracha. Mas enfim, esses dois processos criados lá no século XIX, um em torno de 1850 e outro em torno de 1870, 1873, agora me perdoe, não lembro de cabeça quando foi. Mas se vocês derem um Google aí, vocês vão achar. Revolucionaram o calçado, porque o calçado começou a ser produzido numa escala maior, tá certo? Foi a partir daí que na Inglaterra, na Europa, as pessoas conseguiram começar a usar mais calçado. Começaram a usar mais calçado porque o calçado começou a ser produzido em maior escala, consequentemente o custo diminuiu, tá? E ao longo, até aí por volta de 1850, esse ainda era basicamente o processo de colagem, de fixação dos solados nos cabedais e na fabricação do calçado. Então, assim, se você pegar um calçado produzido de 1800 para trás, dificilmente você vai achar um sapato colado. Você sempre vai achar um sapato costurado. Ou pelo processo Goodyear, ou pelo processo de Blake, tá? Pela Black, que isso aqui é uma Black, tá certo? Costurado uma máquina inventada por Blake. Ou por algum processo similar, ou costurado à mão por algum processo similar. Lá, com a Segunda Guerra Mundial e a evolução dos polímeros, tá? Principalmente depois que se descobriu os polímeros à base de poliuretano, quando se descobriu o poliuretano e uma forma de colar com poliuretano, devagarinho o calçado começou a ter seus solados colados, né, em vez de costurados. E isso deu uma capacidade de produção, um ganho de escala muito grande por calçado e, consequentemente, o calçado caiu mais ainda de preço. E foi quando realmente as pessoas começaram, a grande parte da população mundial começou a usar calçado. Porque pode parecer que não, mas a maior parte das pessoas usam calçado, das populações, usam calçado há menos de 50 anos.
Eu já falei isso em outros vídeos, aquele sempre foi feito para andar descalço. Minha avó conta que ela só foi pôr um calçado quando já era mocinha. Entendeu? Ela não tinha calçado. E isso acontece porque calçado era caro. Imagine uma indústria que tem que fazer um sapato, um solado costurado, tem um processo moroso, ante outra que, né, e depois a gente consegue fazer isso colado e você ganha bastante escala, tá certo? Só que no começo, e digo no começo não, aí dos anos 50, né, 1950, até uns 20 anos atrás, as colas ainda, os adesivos ainda eram, vamos lá, fracos, não eram tão eficientes para fazer a colagem, tá certo? E os processos de colagem também eram complicados de se fazer. Então, muitas indústrias ainda, além de colar o sapato, depois faziam as costuras, como é o caso dessa bota aqui, que é nacional, tá certo? E dessa bota aqui, que é uma bota gringa, tá certo? Feita na China, mas uma marca, uma Original Swat, eu acho que é uma marca inglesa, né? Tá certo? Então, assim, pode ver que eles colam e mesmo assim eles fazem a costura. A pergunta que vocês podem fazer agora é, mas por que então que eles ainda costuram, sendo que você está falando que esse é um método muito antigo e obsoleto? Eu não falei isso. Esse processo, deixei induzido, mas não deixei bem claro. O processo de Black é um processo que está caindo em desuso, porque ele é obsoleto. Imagine, o processo foi criado em 1850. Olha quanta coisa aconteceu de lá para cá. Em 1850 não existia carro. Em 1850 a gente estava nas máquinas a vapor. O grande salto tecnológico era as máquinas a vapor. Então, assim, os motores a combustão, eu não sei nem se já existiam. Se existiam, eram só experimentais. Eles começam a ganhar mais notoriedade dos motores a combustão a diesel lá no final, no começo dos anos 1900, né? Ou no final dos anos 1800. Então, esse processo de Black, ele é um processo que vem caindo em desuso porque ele é obsoleto. Ele até pode ser, em alguns casos, ainda eficiente, tá? Mas ele já é obsoleto. Não se justifica mais fazer uma Black porque os calçados hoje colados consegue índice de resistência ao rasgamento, ao descolamento do solado maiores do que os sapatos que são blaqueados. Tá? Eu digo isso baseado em ensaio de laboratório. Tenho vários laudos que eu posso, para quem quiser, eu posso mostrar, tá certo? Então, assim, por que isso? Porque um solado blaqueado, realmente, a costura ela é muito resistente. Mas veja bem, estão vendo aqui, ó? Tá vendo a borracha aqui? Ela tá toda perfurada pela Black. Porque a Black é feita com uma agulha muito grande, grossa assim, uma ponteira, tipo um prego, que entra furando tudo. Ele entra furando tudo, tá? Ele entra um braço aqui assim, da máquina por dentro do sapato, e por fora vai batendo lá dentro. Tem uma lançadeira que vai fazendo exatamente como uma máquina de costura, tá certo? Só que uma máquina de costura com uma agulha que é do tamanho de um prego. Quando você faz isso, você faz o quê? Você perfura a borracha. Tá certo? Você perfura o couro e você faz um picote. Sabe papel higiênico? Quando você puxa ele, ele rasga onde? Onde você picotou ele. A mesma coisa acontece com a borracha, com o couro e com os materiais que se usam no calçado. Entendeu? Então, assim, quando você picota o solado, você está diminuindo a resistência ao rasgamento do solado. Então, caso a cola que eles usaram aqui, e certamente uma cola dessa não vai ser uma cola boa, não vai ser a mesma cola que a gente usa aqui, porque não faria sentido você usar uma cola topo de linha se você vai costurar depois. Caso aconteça dessa cola hidrolisar ou de acontecer outro problema de deterioração do adesivo, da colagem, ou de falha da colagem, você vai depender só da costura. E aí, quando você começar a forçar, a grande possibilidade é que a solado comece a rasgar justamente na costura. Ah, Fábio, então por que as empresas ainda fazem? Eu vejo ainda grandes marcas fazendo, como essa aqui, que é uma marca famosa, fazendo. Basicamente porque as pessoas ainda pedem que seja feita. Tá certo? E porque são botas que não são impermeáveis. Tá? Isso aqui é uma bota lá fora barata. Tá certo? Mais ou menos como essa aqui, que é uma bota barata, entendeu? Não é uma bota com valor agregado, com uma bota dessa, como uma bota Vento Cronos, como uma Finisterre. Não, essas botas aqui lá fora são baratas. Quem vai para fora vê isso, entendeu? Não são botas com grande tecnologia embarcada, tá certo?
Então, você tem ainda uma parte da indústria que faz a black, tá certo? E faz porque pode fazer. E aí tudo bem, você quer ganhar custo, você quer aumentar um pouquinho a resistência, enfim. Não vou entrar nesse mérito aqui, porque é um mérito que pode abrir muita discussão. E aí eu posso ter razão ou não, tá? Mas fato é que botas impermeáveis, como a Cronos, como a Finisterre, como a Trident, tá certo? Essas botas não podem ser, e como outras de outras marcas, não podem ser blaqueadas, porque a black vai perfurar a membrana e você não vai ter uma bota impermeável. É impossível fazer uma bota impermeável blaqueada. Pelo sistema de Goodyear Welted, pode ser feito, tá certo? É possível, é difícil, mas pode ser feito, tá? É um processo que não vai permitir que a bota fique confortável. É impossível fazer uma bota... Impossível, não vou dizer que nada é impossível, né? Se não dizer nada é impossível, mas é pouco provável que alguém consiga fazer uma bota pelo sistema Goodyear Welted impermeável e respirável, que seja confortável, que não seja pesada, que não seja dura e que não seja dura no sentido de não absorver impacto, ser dura mesmo assim, e que não seja rígida, ou meio rígida, ou mais rígida, ou semi-rígida. Não dá para fazer, tá? Mas eu tenho que fazer um outro vídeo para entrar nessa discussão. Eu não quero entrar nessa discussão nesse vídeo, porque vai ficar muito longo. Já está um vídeo longo, já estou vendo aqui que está com 16 minutos. Então, assim, pessoal, respondendo rapidamente isso, a gente não faz as botas blaqueadas porque a gente faz bota impermeável e respirável e não dá para fazer uma bota impermeável e respirável. A gente não faz botas blaqueadas porque não precisa fazer, porque no processo que a gente utiliza, você tem muito mais resistência à colagem do que numa bota costurada, com solado costurado, tá certo? E porque o índice de descolamento hoje dos calçados é muito pequeno, pelo menos no nosso caso é quase insignificante, entendeu? Então é isso. Pessoal, se você assistiu o vídeo até aqui é porque você é um cara legal ou é uma menina legal. Então, eu vou deixar aqui embaixo o meu telefone, meu WhatsApp. Se você precisar falar comigo, quiser conversar comigo, fique à vontade, vai ser um prazer conversar com você. Eu lembro que nem sempre eu consigo responder rápido. Às vezes eu demoro, às vezes eu não consigo responder todo mundo, porque chega muita mensagem para mim e meu celular é uma loucura, tá certo? Mas sempre que possível eu respondo sim, tá certo? Caso eu não tenha te respondido, dá um oizinho, que às vezes daí a mensagem sobe e eu lembro que eu tenho que responder e respondo, tá certo? Não é por má vontade, é porque realmente é corrido. É bastante gente que me escreve e meu dia é bastante corrido. Eu também quero sugerir para vocês, tá certo? Que vocês assistam esse vídeo que vai aparecer aqui, onde eu falo sobre a questão do descolamento por hidrólise, tá? E também assista esse vídeo aqui, ó, que eu falo justamente sobre a não compre nossas botas. Vocês vão entender por quê. Tá joia? Um grande abraço para todos e bons ventos. Tchau!